Tu quer o meu, que é mais grosso, É, fica mais duro. É, conversa é essa, mais Thiago. mole, pode. Conversa meio estranha, Thiago. Fica mais duro do que o teu. E, pô, é. E eu É ainda o meu que é aceitei, mais eu ainda duro. aceitei sem pestanejar. Pô, Olá, amigos do canal Tiatici ou Tiaci. A votação já está rolando, então se inscreve aí, vai votar. O link está na descrição. Estamos aqui, Tiziano, iniciando o nosso primeiro vídeo, Tiziano. momentos finais, momentos de tensão, estamos aí para arrebentar. Eu sou o Thiago E eu, Tiziano. e hoje, Tiziano, finalmente a gente vai entrar naquilo que todos esperavam: o nosso famoso Top 100. Verdade, estamos aí para fazer um streaming diferenciado. É, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês têm que entender, pessoal, que toda lista é muito individual. Vai ficar aqui faltando o filme, provavelmente, que você gosta, então não nos esculhambe. Faça É, assim, você não gostou da nossa lista? é, Coloque a sua lista aí nos comentários, é, que a gente vai ler todos, não é não, Tiziano? mande sua opinião aí, que a gente pode ter esquecido alguma coisa também, Com né? certeza. A gente, inclusive, nos podcasts, vamos abordar os esquecidos, hein, Tiziano? Verdade. É É isso muito aí. bom. Então se liga aí, pessoal. Bom, pessoal, estamos aí nesse dia 31, dia de Halloween. Estou aqui de posse, Thiago, dele, o nosso almanac, até porque em todos os Halloweens iremos atualizar essa lista do top 100, com os melhores que a gente pode até ter esquecido algum ou outro, né? Com certeza. E falar em Halloween, Tiziano, logo mais vai sair o vídeo, o nosso primeiro vídeo de review sobre o Halloween, A Noite do Terror de 1978. Excelente filme, hein? Se liguem aí, hein, pessoal. Bom, Thiago, sem mais delongas, vamos ao primeiro filme da lista, né? Uivo ou Gritos de Horror, de 1981. É, Tiziano, inclusive esse filme faz parte daquela trilogia famosa do ano de 1981 que lançou na época 3 filmaços de lobisomem, né? E todos eles estão na nossa lista, que são eles: Gritos de Horror, que você acabou de falar, de 1981, Lobos, também de 1981, e Um Lobisomem Americano em Londres, o famosão dessa trilogia, também de 1981. Muito bom. Dirigido por Joe Dante, Gritos de Horror traz a história da jovem Karen, uma apresentadora de telejornal, marca uma entrevista com o assassino serial Ed Kist, mas o encontro termina mal. Com a chegada da polícia, Karen sofre um colapso nervoso e é incapaz de se lembrar do que aconteceu durante o encontro com Kist. Então resolve internar-se com o marido Bill numa clínica no interior. É, Thiago, mas parece que as pessoas que moram ali escondem um grande segredo. É, Tiziane, começamos muito bem, né? Top 100 muito bom, mas não tão bem quanto esse, o nosso Top 99. Lobos, de 1981. Do diretor Michael Weatherly, Lobos conta a história de Albert Finney, um detetive da polícia que tenta esclarecer uma série de assassinatos sangrentos e brutais em Nova York, que parece ter sido cometido por animais. Um empreiteiro magnata, sua bela esposa e um mendigo foram assassinados em circunstâncias de sua morte não muito esclarecidas. E Albert Finney, o veterano detetive, tem evidências que o levam à suspeita de que as matanças foram feitas por seres antigos, como o inferno, inteligentes como um demônio, cuja missão é defender o território deles da invasão humana. E pra tu ver, Thiago, a seleção de mortes aí, ela foi bem variada. Foi um magnata, uma mulher e um mendigo. Mas agora vamos ao nosso top 98. A Noite dos Arrepios, de 1986. Filme com direção e roteiro de Fred Decker, que nos leva ao ano de 1959. Um experimento alienígena cai na Terra, infecta John Kane, e então eles congelam o corpo de John. Porém, anos depois, alguns nerds, em busca de entrar na fraternidade, acabam descongelando o corpo de John. Acidentalmente, o cadáver passa a infectar o campus com parasitas assassinos que transformam as pessoas em zumbis assassinos. Tiziane, esse filme aí, Tiziane, inaugurou a categoria Trapalhões de filme de terror, Tiziane. Verdade. Quem assistir sabe o que eu tô falando.
E agora vamos para o nosso top 97. Sexta-feira 13, parte 8, de 1989, do diretor Robin Hedden. Uma descarga elétrica ressuscita o assassino Jason Voorhees. Após matar os tripulantes de um barco, Jason embarca em direção rumo a Nova York. Mas antes disso, Tiziano, nesse filme que é muito criticado pelos fãs, ele dá cabo de todos os estudantes, os últimos por sinal, jovens de Crystal Lake dentro daquele barco. Sobrou ninguém. Passou o cerol. Mas, Thiago, Jason em Nova York, o cara não passou nem 10 minutos em Nova York só pra chutar um sonho. Ele passou mais tempo na viagem indo até lá do que chegar em Nova York mesmo. Inclusive, essa aí é uma parte muito criticada pelos fãs, Tiziano, demais mesmo. Pois não é, deu nem tempo de tirar uma foto nem nada. E no nosso top 96, estamos aí com Amityville, o Demônio, de 1983. Terceiro filme da saga, né? Amityville 3. Um cético repórter, John Baxter, compra por um preço bem baixo uma casa. Mas por que esse preço baixo? O cara tinha que se ligar nessa questão. Já que ninguém queria o imóvel, a assustadora casa de Long Island, onde já tinha havido várias mortes. Logo, John constata que a razão deste temor não era todas superstições, mas sim algo bem terrível. O diretor Richard Fish conseguiu entregar uma atmosfera sombria. E esse filme aí, Tiziano, lembrar que ele me deu um certo cagaço na época que ele foi lançado, apesar dessas críticas aí dos fãs. Top 95, Mártires, de 2008. Duas mulheres são sequestradas por um grupo que gosta de martírio e do sacrifício. Eles julgam que novos conhecimentos podem ser obtidos através da tortura aplicada às duas, submetendo-as aos atos de violência. E quando finalmente as duas escapam, elas buscam vingança. Drama esse franco-canadense do grande Pascal Laugier. E esse filme aqui, cara, uma coisa que me chamou a atenção foi na grande professora lá da tortura, Tiziano. Ela tem um ar assim meio, não só psicopático, algo assim meio que místico. No top 94, trazemos aí Jezebel, de 2014. Após sofrer um acidente automobilístico, Jessie, a nossa Sarah Snook, é forçada a retornar para a casa dos pais, onde tenta lidar com as pernas imobilizadas. Ela ainda terá que enfrentar a fúria de um espírito chamado Jezebel, que pode ter relação com as circunstâncias misteriosas do seu nascimento. Jezebel, de 2014, é um filme que lembra muito a pegada do Corra. Não temos a pegada científica como no filme Corra, pois aqui é substituída pela pegada do voodoo. E quem assistiu sabe muito bem do que estou falando. E aqui não podemos entrar mais a profundo para não dar spoiler, porque a nossa função aqui é apenas apresentar os filmes. E no nosso top 93 temos A Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte de Fred, de 1991. Com direção de Rachel Talalay e roteiros do mestre Wes Craven, temos A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred, que nos apresenta Meg, uma psicóloga que consegue penetrar nos pensamentos de John Doe, onde Fred Krueger o ameaça. O jovem foragido de Springwood tem sua história intercalada com Meg e mais 3 jovens, onde temos aí um enredo em que sabemos mais sobre a vida e a entranha de Fred Krueger, Tiziano. filmaço. Partiu para o nosso próximo top, e é 92. Fases Tardias, de 2014. O filme dirigido por Adrian Garcia nos apresenta Ambrose, um veterano de guerra do Vietnã, cego que muda para um asilo com seu cão-guia. E em sua primeira noite no asilo, ele sobrevive a um ataque que acaba com a morte do seu cão-guia e da vizinha. Investigando a comunidade, Ambrose descobre que frequentemente ocorrem ataques brutais, supostamente de cães, que tem levado a vida de vários residentes. Acreditando ser um lobisomem o responsável por esses episódios violentos, Ambrose se prepara para a próxima lua cheia, para assim vingar a morte de seu cachorrinho. E aqui, Tiziano, temos um filme excelente. Infelizmente, eu não encontrei ainda na versão dublada para quem gosta.
agora vamos para o nosso Top 91, Pânico, de 1996. Sidney Prescott começa a desconfiar que a morte de 2 estudantes está relacionada com o falecimento de sua mãe, há cerca de 1 ano. Enquanto isso, os jovens da pacata cidadezinha começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror. E as perguntas, Tiziano, seguem uma lógica que será desvendada em uma festa escolar. Dirigido pelo grande Wes Craven de A Hora do Pesadelo 1 e Shocker 1000 volts de terror, temos aqui um filme com a pegada mais realística desses, hein, Tiziano? Gostei bastante do Pânico. Pânico é... E agora, entrando no nosso Top 90, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, de 1997. Foi praticamente um dia desse. Em uma pequena cidade costeira, 4 adolescentes atropelam e supostamente matam um desconhecido. Com medo das consequências deste acidente, decidem se livrar do corpo e jogam-no ao mar. E a vida de cada um segue tomando rumos diferentes, mas até que eles se reencontram na cidadezinha, e desse momento em diante, estranhas mortes sempre acontecem causadas por um gancho de pescador. É, Tiziano, um filmezinho bem irmãozinho do Pânico, uma coladinha um do outro. Verdade, bem parecido. Mas é passado, então agora vamos para o nosso Top 89, Tiziano. Alien, o oitavo passageiro, de 1979. Do diretor Ridley Scott, uma nave espacial, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. E o que parecia ser um ataque isolado passa a ser um ataque constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. E esse foi Alien, o nosso Top 89 de 1979, Tiziano. E vamos agora para o nosso Top 88, Caso 39. Filmaça, hein, Tiziano? Do diretor Renny Harlin, em Caso 39, Emily Jenkins é uma dedicada assistente social que está diante do caso 39, referente à garota Lilith Sullivan. Os pais de Lilith tentam feri-la, o que faz com que Emily intervenha. Encantada com a garota, Emily oferece que more com ela, até que seja encontrada uma nova família adotiva. Só que há um mistério por trás da garota, já que todos que se aproximam dela aparentemente enlouquecem. Que filmaço esse Caso 39, hein, Tiziano? Essa atriz aí manda muito bem, hein? Eu gosto bastante da atuação dela. Mas agora vamos para o nosso próximo top, Tiziano. É o 87, hein? É isso aí. Que nos traz quem? Jason. Sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua, de 1988. Com direção de John Call, a história nos traz Tina Shepard, a lindíssima La Park Lincoln na forma, Tiziano. Que mulher, Tiziano, na época, hein? Com participações também lá no seriado de A Hora do Pesadelo, hein? Muito bom. Que é um adolescente com poderes telecinéticos descontrolados. Quando a menina tirava férias no acampamento Crystal Lake, ela matou o seu pai abusivo, com suas habilidades mentais, quando teve um excesso de raiva. Carrie é estranha do Jason? É, tipo Carrie é estranha. Anos depois, recebendo o conselho de seu doutor, um psicólogo manipulador e ambicioso, Tina concorda em participar de uma terapia radical que o leva de volta a Crystal Lake. E, infelizmente, suas habilidades psíquicas, Tina desperta o assassino Jason Voorhees. E esse filme, Tiziano, trouxe a estreia do mais famoso dos Jason, do Jason, que foi o grande Kenny Rodin. Realmente um filme legal pra época. Legal. Naquela pegada... Teve umas criticazinhas, né, de produção. Uma pegada diferente. E com o perigoso Jason Voorhees saindo do fundo do lago, logo uma série de assassinatos a vários adolescentes recomeça em Crystal Lake. Tina, assim, tenta deter o massacre, usando seus poderes. E esse foi, Tiziano, o nosso Top 87. Filmaço, filmaço. Ora, e hoje, mais um filme que fez parte da nossa infância. Sempre vou lembrar aqui. E no nosso Top 86...
Você é o Próximo, de 2011. Com direção de Adam Wingard e o roteiro de Simon Barrett, o filme é muito criativo, com suas resoluções, sustos e suas criativas mortes, mas no final o filme fica meio vazio. Caso não fosse isso, seria um filme bem memorável. Vamos para o nosso próximo top, Top 85. Kruger. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 1988. Com direção de Rennie Harlin, Fred Krueger está de volta e logo retorna matando 3 sobreviventes de Elm Street do filme anterior. Só que Tristan, que possui o poder de atrair outras pessoas para os seus sonhos, consegue transferir o seu poder para sua amiga Alice, antes de sua morte, equilibrando um pouco o jogo assim contra Fred e podendo assim vingar os seus amigos já falecidos. E esse foi A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, o nosso top 85. E agora, Thiago, a gente vai para o nosso top 84. Enterrado Vivo, de 1990. Fumacente esse ano. Verdade. Mais um que marcou nossa infância. Eu morria de medo de acontecer isso comigo. E o Enterrado Vivo, de 1990, com direção de Frank Darabont, Clint Goodman constrói uma casa enorme para agradar sua esposa, Joanna Goodman. Mas ela não se acostuma com a nova moradia e acaba tendo um caso com o médico local. Juntos eles decidem matar o marido. Porém, o veneno não é muito eficaz. E de repente, o homem desperta apavorado após ser dado como morto. Só que isso acontece com ele já dentro do caixão, depois de sepultado. Mas para os amantes, o inesperado acontece. Ele cava com as mãos sua saída e se esconde para vingar-se da dupla. E aqui, Tiziano, temos o nosso top 83, Resident Evil, o Hóspede Maldito, de 2002. Com direção e roteiro de Paul Anderson, baseado no jogo do Resident Evil da Capcom. Alguma coisa terrível está oculta na colmeia. Um enorme laboratório subterrâneo utilizado para pesquisa genética, que é controlado pela Umbrella, um dos maiores conglomerados do mundo. Lá há uma epidemia chamada T-vírus, que acaba matando todos os cientistas que lá trabalhavam. Mas na verdade, se eles tivessem sido mortos, realmente teria sido ótimo. Mas todos são transformados em zumbis, que sentem uma fome incontrolável e transformam todas as suas vítimas em outros zumbis. E quando isso acontece, Alice, que não sabe bem quem ela é, e Ryan se integram a um comando que entra na colmeia, para entenderem e controlar a situação. Porém, isto tem de ser feito muito rápido, pois em 3 horas a Rainha Vermelha, o supercomputador que controla o local, o selará para sempre. E quem estiver lá dentro estará fatalmente condenado a se tornar um zumbi. É realmente um filmaço, gostei bastante de jogar até o jogo, até hoje é apaixonado pelo Resident Evil. Acredito que esse seja o único filme da franquia aceitável. O 2 também é mais ou menos, mas esse aqui é o melhor dos dois. Não sei. Eu acredito que realmente a apresentação disso aí foi perfeita. E Thiago, no nosso top 82, temos aí Sexta-feira 13, parte 3, de 1982, com direção de Steve Miner. A história começa narrando mais uma vez os últimos minutos do filme anterior, com Amy Steele fingindo ser a mãe do Jason para acertá-lo na sua confusão mental. Logo após o golpe final, ela e o namorado foram para casa, até serem seguidos e atacados pelo assassino, que salta pela janela num visual extremamente bizarro. Foi apenas um delírio do personagem, permitindo assim apresentar outro visual para o personagem explorando um novo ator. Nessa época, cada filme tinha um ator diferente interpretando Jason. Unless the weekend begins with Friday the 13th. E Sexta-feira 13, parte 3, vem a brilhantar o nosso top 82, filme de 1982 também. Legal, e a coincidência também. Verdade, realmente Tiziano, o Jason é perfeito. esse filme foi muito criticado por alguns críticos, porque disseram que foi muito feito assim, meio que nas buchas, muito sem tempo, só para lançar, para pegar aquele hype assim do 2 e tal. Mas, bicho, eu gosto desse filme, bicho. Eu vou contra esses críticos aí. Eu gostei também, gostei. Foi uma boa sequência.
A lembrar, né, que vocês estão ouvindo isso de 2 fãs do Sexta-feira 13. Então, né, desconsiderar aí algumas coisas aí técnicas. Dá uma puxada de saco. É. E agora vamos para o nosso top 81. Horror em MTV, filme de 1979. Eu sempre achei que era terror, né? A cabeça da gente fica naquela Eu dúvida. também, eu ia falando terror. Uhum. Com direção de Stuart Rosenberg, em 13 de novembro de 1974, em Amityville, um pai, uma mãe e os filhos foram assassinados sem motivo aparente por um dos filhos do casal. Um ano depois, a casa é habitada pela família Lutz, que gradativamente descobre que o novo lar é possuído por um espírito demoníaco. E assim eles passam a conviver com o medo da morte cada vez maior. Leticiano, esse filme aí, ele tem um falso começo da franquia Amityville, hein? Verdade, realmente eu gostei da pegada dele. Por que eu digo falso começo? Porque na verdade o primeiro deveria ser o Amityville 2 de 1982, onde tem até aquele ator que interpretou o Polly no Rock Balboa. É um bom filme. É um bom filme, não se discute. Pessoal, é o seguinte, está no ar o canal Tia Tici ou Tia Sim. A votação, o link está aqui na descrição também para você ir lá e votar e escolher esse nome no dia 13 de janeiro. 13 de janeiro de 2023. Sexta-feira 13. Isso aí, pessoal. E olha só, sempre que você estiver nos assistindo aqui nesse canal que está estreando hoje, você vai ver ela, que se chama Tiffany, né, Tiffany? Oi, pessoal. E aquele rapaz mal educado ali, que se chama Wilson. Oi! Wilson. No qual a gente tá cavando um buraco para enterrar ele no porão daqui de casa. Então, se ele logo mais. sumir, não se viu. Baseado naquele filme Enterrado Vivo. Vamos enterrar o Wilson.